pareça um dia calma anunciar, vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém, amém, amém. Eu vou convidar você agora para que veja a força desta história. Tem muita gente, aí muita gente à nossa volta, muita gente no nosso entorno, na nossa contemporaneidade, muita gente que olha para a realidade do mal, da terra corrompida, da terra maldita, que olha para a corrupção total do gênero humano. E tem muita gente que diz assim: não adianta ser bom, não adianta fazer o bem. Tem muita gente que pensa assim. Tem até aquela criança que chega da escola e diz assim: mas todo mundo, todos os meus amigos são de um jeito. E aí, com certeza, você que tem mãe já ouviu a mãe dizer assim: você não é qualquer um, você não é todo mundo. E aí a gente tem um exemplo bíblico, chamava-se Noé. Noé era diferente de todo mundo. Todo mundo na terra era ruim, mas o fato de todo mundo ser ruim não significa que alguém não possa ser bom. Não há tempo mau que impeça alguém de viver a bondade e a misericórdia do Senhor, de viver na graça do Senhor. E o texto diz que Noé era homem justo e íntegro, no meio de um mundo injusto e perverso, corrompido.
O verso 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E Noé era igual a todo mundo? Ele também era um homem de violência? Não. Ele era um homem justo e íntegro. Sabe o que quer dizer íntegro? Quer dizer que ele se mantinha na sua integridade, na sua santidade. Ele não se deixava corromper e não se deixava contaminar pela mentalidade, pela vida e pelo modo que todos viviam. Viu Deus que a terra estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo, não todo. Por isso Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra, ou seja, junto com a violência vão os violentos. Faz uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. As versões contemporâneas costumam traduzir essa medida que está aqui de côvado para uma medida diferente. A Alves pensou que todo mundo está pensando e ela escreveu: parece como nos dias de hoje. Olha que Jesus disse que será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé, em que ele vai voltar. Quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé. Então é importante você entender isso, que você vai começar a entender aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Eu vou até aproveitar aqui, antes de falar dos côvados e explicar essas medidas aí, ler com você um texto que eu acho que você precisa ler, que você precisa ouvir, que às vezes a gente fica desanimado de fazer o bem, de caminhar com o Senhor, mas a Bíblia é muito clara a respeito do propósito de Deus para nós e de como nós podemos ser diferentes de uma terra corrompida, de gente perversa, de gente ruim. Não importa como esteja o mundo, o seu viver, a sua vida deve estar diante de Deus. Olha, vou ler aqui para você entenda. Jesus está dizendo em Lucas 17, interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 20. Deixa eu botar aqui para você ouvir e para você me acompanhar. Ó. Lucas 17, do verso 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não os vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigas. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O dia do Filho do Homem será como um relâmpago. Começou a relampejar, chover aqui, é de repente que vem o relâmpago. A gente nem sabe para onde vai. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Isso estava profetizado, viu? E aí Jesus faz outra profecia. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha, Mariana e Mário, a gente não está dizendo isso porque vocês ficaram noivos, não. A gente não está dizendo isso por conta de vocês, mas a gente precisa dizer, a volta de Jesus vai acontecer, mesmo que a gente tenha marcado dia de casamento, mesmo que alguém esteja noivo, os homens seguem seus caminhos e de repente vem a volta de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo aqui que ninguém precisa ficar noivo. Jesus não está dizendo aqui que ninguém precisa casar. Jesus está dizendo aqui que os homens seguem o seu caminho e de repente virá a volta do Senhor, assim como veio o dilúvio.
E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para os seus discípulos. Os fariseus perguntam, ele responde os fariseus. E aí ele diz, o reino está dentro de vós. Aí ele vira-se para os seus discípulos e diz aos discípulos, permaneçam firmes. Não sigam aqueles que dizem assim, o reino está lá, o reino está cá. Estejam aguardando o reino de Deus e a volta de Jesus, sabendo que nós precisamos estar com o reino de Deus e com Jesus aonde? Em nosso coração. Antes de recebê-lo na eternidade, antes dele vir, nós devemos, como Noé, ter Jesus no coração e estar firme com o Senhor. Agora eu vou voltar lá para o texto de Gênesis, porque Almeida fala em côvado. Que côvado é esse? Que história é essa? Como é que funciona? A medida côvado aparece na Bíblia e é uma medida antiga que foi substituída por outro sistema, né? O sistema métrico decimal, que é o sistema que nós usamos. Existem povos que usam jardas, que usam côvados, que usam tiro de flecha como formas de medida de distância. Nós, no entanto, que vivemos aqui no Brasil, utilizamos o sistema métrico decimal. Então, por isso, a gente vai traduzir aqui para você como é que o texto diz. O texto diz assim, que Noé deverá fazer uma arca de madeira de cipestre. Por que madeira de cipestre? É a madeira para resistir às intempéries do mar. Madeira de navio. Madeira de navio não é qualquer madeira, viu? Só para você entender. Eu estava vendo uma imagem, um vídeo desses dias, de uma embarcação, um couraçado militar, enfrentando as tempestades aqui no Atlântico Sul. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo, o pessoal que viveu antes de nós, lá no século XVI, enfrentou essas navegações no Atlântico Sul em navio de madeira. Como é que eles conseguiram? Conseguiram. Saíram lá da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, atravessaram o Atlântico, chegaram até no Atlântico Sul, deram a volta no mundo. A circunnavegação do mundo foi feita em navio de madeira. Então, essa madeira de navio é a que foi utilizada para fazer a arca. Mais ainda, o texto diz que ela deve ser revestida de piche, por dentro e por fora, ou seja, para que ela não vazasse, para que não entrasse água dentro, para que também nada vazasse para fora. Dividida em compartimentos, revestida de piche, ela tinha 135 metros de comprimento. Aqui eu estou traduzindo os côvados para o tamanho que a gente vai começar a entender hoje, né? O que tem nos nossos dias 135 metros de comprimento para você entender o tamanho da arca? 135 metros de comprimento não é pouca coisa não, para a gente começar a entender o tamanho do navio, né? Porque a gente, com certeza, hoje tem navios maiores, e aí certamente o Edivaldo faria ali uma questão que é importante. Será que é isso mesmo? 135 metros de comprimento parece muito pouca coisa, porque quando a gente pensa nas coisas que temos à nossa volta, o que nós temos? Temos navios hoje bem maiores que isto, né? Há uma super carreta, por exemplo, transportando aí contêineres, tem 135 metros de comprimento. A gente pode olhar alguns dos navios que nós temos hoje no mar e a gente vai ter navios bem maiores. Recentemente, ali na Via Dutra, eles pararam tudo porque passou uma carreta ali com um conjunto de 135 metros de comprimento, 6 metros de largura, 800 toneladas. E aí o Edivaldo está fazendo ali a conta. Muita gente pensa assim, mas isso aqui é muito pequeno, né? Para guardar tanto bicho. O meu professor de História, Geografia e Arqueologia Bíblica,
disse o seguinte: quem disse que os bichos eram adultos? Aí a gente cai em si e pensa assim, é claro, né? Se fossem filhotes, seria mais fácil cuidá-los, controlá-los durante o tempo do dilúvio. Eu nunca tinha pensado nisso, porque todas as vezes que a gente vê as imagens que passam para as crianças, mostram os bichos adultos, né? Chegando até lá. Mas é mais provável, pelo tamanho da arca, como diz o meu professor de História, Geografia e Arqueologia Bíblica, é mais provável que fossem filhotes, né? E aí fica até mais fácil. Você leva os ovos daqueles bichos que nascem de ovos, deixa eles ali chocando, você leva os filhotinhos que é mais fácil de você controlar, de você alimentar, e eles não vão se digladiar lá dentro, nem vão provocar problemas de espaço. Porque o texto não diz se os animais eram adultos ou filhotes, mas se era uma espécie de resgate, fica muito mais fácil entender que talvez Noé estivesse recolhendo filhotes. Tem um projeto de cuidado ambiental que chama-se também Arca de Noé, que recolhe DNA de animais, recolhe também aí filhotes para cuidar e recolhe também sementes. É mais fácil guardar as sementes do que guardar a árvore inteira. Né? Então, aí a gente começa a entender a lógica, fica mais fácil, né, fazer a higiene do local, alimentá-los, mas a gente nunca pensa nisso, né? Até que alguém faz a pergunta, mas será que eram animais adultos? Não, se fossem animais pequenos, aí dá para você colocar nesses compartimentos. Né? Porque a gente vai ter que começar a entender isso para a gente começar a entender a história. Bom, para você compreender nos nossos dias, eu falei da carreta lá que atravessou com grandes containers, mas eu vou usar um outro modelo. Existe um avião, o Stratolaunch, que é um avião que é utilizado para lançar foguetes no espaço. Ele tem 135 metros de comprimento e 116 metros de envergadura, que é a distância entre uma asa e a outra. 23 metros de altura, ou seja, um avião enorme utilizado para lançar foguetes no espaço, foguetes espaciais. E é o tamanho da Arca de Noé. Então, aqui a gente começa a entender que a Arca de Noé, como um projeto de restauração, provavelmente juntou sementes, ovos e filhotes para transportá-lo todos, e os filhotes aí podem ter sido guardados, mas foram também conduzidos pelo Senhor. Esta é a ideia que a gente encontra, e aí veja que coisa curiosa, essa ideia que a gente encontra num comentário rabínico antigo, que diz que assim como a semente do texto, a gente pode compreender que também os animais que estão aqui em casais podem ter sido filhotes nesse projeto de armazenamento, de restauração, de cuidado ambiental. Muitos ambientalistas cuidam mais ainda com a atenção dos filhotes e comemoram quando nasce um filhote numa reserva ecológica, num santuário ambiental e até quando nascem num zoológico, porque aí a gente começa a entender esse projeto que o Senhor fez. Bom, continuando a história, ele tem um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Aí a gente tem uma coisa curiosa, que é para a respiração e para a troca de ar. A arca não era toda fechada. Tinha uma porta lateral, um andar superior, um andar médio e um andar inferior. Então a arca tinha 3 andares, era uma barca. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que é na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Então aqui é um projeto de conservação animal, de conservação da vida. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno,
Virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento para você, para que você e eles tenham alimento. E Noé fez exatamente tudo como Deus lhe havia ordenado. Ali a gente percebe que a irmã ali falou que inclusive a alimentação ficaria mais fácil se fossem filhotes. A alimentação, o asseio, o cuidado desse espaço de conservação. Mas eu chamo aqui a sua atenção para o fato de que Deus está pedindo que Noé não somente leve um casal de cada espécie, mas também que Noé leve toda a sua família. Ele salva o seu clã. Ele e a esposa, seus filhos e as suas esposas. Bom, então o texto coloca diante de nós uma realidade que é uma realidade muito interessante. Primeiro, a bênção de Deus se estende não só à família de Noé, mas também àqueles que foram integrados na sua família. Ou seja, seu filho e as suas esposas. Então Noé traz as suas noras junto com seus filhos, junto com a sua esposa para dentro da arca. Eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que está aí me ouvindo, que nós precisamos guardar como cristãos. Queremos estar todos juntos na volta de Jesus. Então é importante que você traga para a arca, para a barca, para a fé, a sua casa, o seu clã, os seus parentes. Fale de Jesus para eles. Anuncie que é preciso que as pessoas aceitem Jesus enquanto é tempo, porque quando a porta da arca fechar, já não haverá mais tempo. Segundo, este projeto de conservação de vida não é só para nossa família, é também para os nossos biomas, para os animais, para as plantas. E aqui a gente percebe que Deus está preocupado com o alimento, está preocupado com o sustento e está preocupado com a continuidade da vida. Ele não desistiu da humanidade e não desistiu do planeta Terra. Ele poderia ter queimado o planeta Terra numa explosão solar. Ele poderia ter jogado um cometa enorme sobre o planeta e estilhaçado o planeta Terra em pedaços. Ele poderia simplesmente ter fechado as suas mãos e feito desaparecer a vida na Terra, mas ele escolheu uma forma que preparava a vida futura. Meu professor de História, Geografia e Arqueologia Bíblica, já citei uma vez, vou citar de novo, ele também dizia que o dilúvio, além de destruir a violência, também preparou a terra para o cultivo futuro. As inundações do Nilo tornavam o Egito fértil. Toda a região onde tem inundações tem terra fértil, tem vida posterior. Então Deus não transformou a terra num deserto. O dilúvio é uma forma de reconstrução, de reformatação. Para a gente concluir aqui, eu preciso concluir, apesar da pergunta da Márcia. Márcia está aqui com a gente, bem-vinda, Márcia. E ela já está perguntando qual é o tempo de duração do dilúvio. Bom, o tempo de duração do dilúvio é outro capítulo, é o capítulo 7. E aí a gente vai fazer o seguinte: segunda-feira a gente fala do tempo da duração do dilúvio, porque aqui também tem questões, tem perguntas que precisam ser feitas. Bom, eu gostaria agora de convidar você para que me acompanhasse numa oração final, que você refletisse sobre aquilo que nós estamos aqui colocando diante de Deus e peço que você entenda um pouco. A Alves está dizendo ali o que algumas pessoas pensam, olha, as baratas, pernilongos, aranha, quem sabe, não poderiam ter entrado na arca, né? Tem gente que não gosta delas. Eu vou contar uma coisa importante para você, viu?
É, já existiu um experimento de uma cidade que exterminou todos os insetos, todas as baratas. Depois eles tiveram que importar baratas. Porque apesar da gente não gostar delas, elas têm o seu papel dentro do equilíbrio da ecologia. As baratas destroem a matéria em decomposição e o lixo. Sem elas, as nossas cidades teriam cheiro de lixo. E não somente um cheiro, mas o líquido do lixo, o chorume se espalharia e nós teríamos um problema ainda pior do que as baratas. Teríamos infecções e teríamos bactérias incontroláveis. Então, a gente olha para a barata, não gosta muito dela, mas ela tem o seu papel dentro do equilíbrio ecológico, dentro da natureza. Baratas, são bichos feios, né? Baratas, lacraias, minhocas. Tem gente que não gosta, mas elas existem para decomposição daquilo que precisa ser decomposto, que precisa ser destruída. A barata também tem cheiro, mas não é o cheiro do lixo e a gente precisa aqui ficar, talvez, quem sabe, conformado. Elas não são muito bonitas, elas não são muito agradáveis, mas elas têm o seu papel, têm a sua função. Né? E as baratas e os insetos não podem ser extintos sem que a gente tenha consequências por isso. Bom, queria terminar. Aqui o pessoal está falando dos ratos, as baratas, tem um monte de bicho que tem papel dentro do equilíbrio ecológico. A gente pode não gostar deles, mas eles têm a sua razão de ser. Bom, aqui para a gente terminar, então o pessoal falando assim, a criança diz, barata não faz mal, só tem cheiro ruim. Pois é, enfim, a gente não vai ficar aqui discutindo não nessas histórias todas, mas eu vou convidar você para uma oração final, para a gente orar. Essa é uma boa pergunta, né? Mas alguém está dizendo aqui que ficou muito feliz de imaginar que Noé pudesse ter levado os ovos, os, os filhotes, porque faz muito mais sentido esse cuidado como conservação da vida futura. Para a gente terminar aqui, e aí eu vou pedir a você que reflita um pouquinho mais, porque alguém mais está escrevendo aqui uma mensagem para a gente, e é uma mensagem sobre o. É que eu falei dos 135 metros de comprimento. E aí tem gente mandando aqui navios, edifícios, construções com 135 metros de comprimento. E também para a gente ter uma ideia de tamanho, né? Então mandaram aqui várias coisas. Então, por exemplo, um edifício chamado Margarida Costa Pinto, no município brasileiro de Salvador. Tem 43 andares, 135 metros de comprimento, numa altura então, um tamanho de um prédio, né? Então, a gente está aqui. Bom, a nossa irmã Roa Alves está perguntando ali se Noé fez isso sozinho. De acordo com o texto bíblico, Noé e sua família que trabalharam nisso. E aí tem um comentário que eu acho que é interessante para você entender. Um comentário aqui que diz que o tempo de construção da arca não foi um tempo tão curto assim não, viu? Tem gente que até fala assim, foi pouco tempo. Não, não foi não. O texto aqui nos dá uma ideia de que Noé teria levado aqui, segundo o texto, o tempo
Não é um texto, e não está escrito claramente no texto, né? A gente vê no texto que Noé construiu a arca junto com a sua família. E construiu a arca com a ajuda de Deus. Mas nós não temos o tempo que Noé levou para construir a arca. No entanto, os comentaristas aqui dizem que era um projeto de toda uma vida, que ele construiu junto com seus filhos. Alguns comentaristas dizem que Noé teria começado a construir a arca quando Lameque morreu. E aí eles fazem a seguinte conta. Quando Lameque gerou Noé, ele tinha 595 anos. E quando Lameque morreu, isto foi 200 anos depois, 777 anos. Então, alguns comentaristas dizem que Noé demorou 200 anos construindo a arca aí, até que Lameque tenha morrido e logo depois veio o dilúvio. Então, essa seria uma ideia que está para alguns comentaristas, fazendo a referência para o fato de que, como Noé, a sua esposa e seus filhos são mencionados, e aí o texto diz que Noé não levou para a arca Lameque, seu pai, então os comentaristas dizem que provavelmente os pais de Noé já tinham falecido quando a arca ficou pronta. Então é por isso que eles estão dizendo então que este é um projeto de vários anos, um projeto de 200 anos. Então a ideia de que tenha máquinas ou coisa semelhante, ou que o próprio Deus construiu, a gente não sabe. A gente realmente não sabe, o texto não diz. O texto diz que Noé construiu a arca. Então é uma arca que foi feita, uma barca, né? A gente chama de arca, mas é uma barca mesmo. A barca de Noé foi um projeto construído durante toda uma vida e um projeto que significava aliança com Deus. Bom, a gente vai falar sobre isso mais na segunda-feira, então guardamos isso no coração. Segunda-feira a gente vai falar sobre a aliança de Deus, que está representada na arca. Porque preste atenção, Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com Seth, descendente de Adão. Deus fez uma aliança com Enoque. Deus fez uma aliança com Noé. As alianças não são iguais, porque a aliança de Deus ela é uma aliança pessoal, é feita com aquela pessoa e com a sua família. E eu queria convidar você para que agora orasse pela aliança que Deus faz com você e com a sua casa. E que você entendesse que esta aliança é que traz para você o livramento no meio da corrupção humana, que traz para você a graça e a misericórdia no meio de uma terra corrompida e violenta, que esta aliança é a resposta de Deus para o problema do mal. Deus, cirurgicamente, nos retira de uma realidade como se nós estivéssemos na fornalha ou na cova dos leões. Eu vou convidar você para refletir mais sobre isso na segunda-feira. Mas agora eu quero pedir a você que me acompanhe em oração e que você tenha consciência desta aliança. E nesta aliança tem coisas que Deus vai pedir só para você. O que Deus pediu para Noé não é o que Deus pediu para Enoque, não é o que Deus estabeleceu com Seth, não é o que Deus fez com Adão. Adão, Seth, Enoque e Noé tiveram alianças diferentes. E eu vou pedir a você agora que reflita sobre isso, sobre a especificidade, singularidade, a individualidade da aliança que Deus faz com você. Porque a arca de Noé, ela de certa forma, uma barca da aliança.
É que se eu falar Arca da Aliança, você vai pensar em Moisés. Mas veja que para cada homem de Deus e para cada família, para cada casa, para cada pessoa, Deus faz uma aliança específica. E Deus faz uma aliança também com você. E Ele retira você do meio dessa realidade do mal, da corrupção, da violência. Eu queria convidar você para que fechasse os seus olhos e orasse comigo e confirmasse diante de Deus a sua aliança com o Senhor. Vamos orar? Se você quiser, pode colocar a mão sobre o seu peito, pode erguer as suas mãos, mas eu convido você a entender que o Deus da aliança é o Deus que está diante de Deus hoje, diante de nós, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante de toda a humanidade na terra, dizendo para você, como disse para Noé, eu fiz aliança contigo. E o que significa esta aliança? Significa que Deus tem um projeto especial para você e que Ele deseja tirar você do meio de um mundo corrompido, perverso e violento. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te bendizemos pela tua aliança, que é testemunhada na Escritura, geração após geração, e com cada pessoa o Senhor faz uma aliança específica. E assim como estabeleceste uma aliança com Noé, nós te pedimos, ó Deus, faz uma aliança conosco, e que nós possamos ouvir as palavras de teu Filho que nos diz que nós temos uma nova aliança, aliança feita na graça, uma aliança que foi selada com sangue, com o sangue do Cordeiro, com a promessa da cruz do Calvário. E o Senhor tem algo especial preparado para nós, ó Deus. E não somente para nós, para aqueles que também nós colocamos aqui diante da tua aliança. Estabelece, ó Deus, a tua aliança conosco, firme esta aliança e mostra-nos que assim como o Senhor guardou e protegeu Noé e a sua casa, que o Senhor também fará esta obra em nossas vidas. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Há alguns irmãos perguntando quem foi o meu professor de História, Geografia e Arqueologia Bíblica. Eu vou dizer o nome, Reverendo Paulo de Tarso, lá na Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Dava aula no seminário para gente e fez uma série de perguntas sobre o dilúvio. Então, se você conheceu o Reverendo Paulo de Tarso, mande um abraço para ele. Se você um dia for a Nilópolis, mande um abraço para esse homem de Deus e diga, olha, o Reverendo André falou das aulas lá de História, Geografia e Arqueologia Bíblica e nós lembramos dos debates que tivemos lá ali na sala de aula. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, agora e eternamente. Amém, amém e amém.